Graça e paz. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, 2017, e nós queremos agradecer a Deus por você que tem se esforçado para se manter firme na leitura diariamente. Hoje, 21 de janeiro de 2017, sábado, nós leremos 4 capítulos. Diferentemente do restante dos outros dias da semana, aos sábados e os domingos nós lemos 4 capítulos e nesse ritmo 3 capítulos de segunda a sexta cada dia, 4 capítulos sábados e domingo a cada dia. Então, ao final de 2017 teremos lido a Bíblia completamente. Eu quero convidar você a estar abrindo em Êxodo capítulo 16 e nós vamos ler juntos nessa manhã, tarde ou noite, o horário que você achou mais conveniente para você. Então, Êxodo 16 está escrito: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos dê carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurastes contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia,
colheram pão em dobro, por 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isto que o Senhor vos deu, vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele, guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado de comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete dele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. E como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte de um efa. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés disse-lhes: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir da terra do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos e dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e saia a peleja contra Meleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do oiteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Meleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do oiteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sustentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque
e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que lhe a enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés, no deserto, ao monte de Deus, onde tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram o sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentais só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão consigo. Se isto fizerdes e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo o povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo o que tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, e eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles.
Então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi para a sua terra. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defrante do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto o terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar ao monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos. E disse ao povo: Estai pronto ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu o terceiro dia ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo do forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir o monte de Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, e depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto.
Então hoje, dia 21 de janeiro, nosso 21º dia de leitura, terminamos a leitura, capítulo 16, 17, 18 e 19 de Êxodo. E amanhã, domingo, dia 22 de janeiro, nós estaremos lendo capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 e capítulo 23. Então, você é o nosso convidado para estar amanhã acompanhando a leitura bíblica e que Deus te abençoe muito nesse dia.